Amém, queridos. Ainda em pé, vamos só agradecer a Deus por este momento, né? Tá uma unção aqui muito forte, né? Da ceia e o louvor, a adoração, foi tudo tão bom. Pai, nós te louvamos. Realmente, ó Pai, nós te amamos tanto. Estamos tão gratos que o Senhor nos amou tanto, que o Senhor mandou Jesus para morrer no nosso lugar. Nós somos quem nós somos por causa do Senhor, do teu amor, da tua graça, o teu perdão. Pai, mais uma vez estamos aqui na tua presença. Queremos ouvir do Senhor. Fale conosco agora, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Queridos, eu creio que Deus tem uma palavra para nós hoje à noite, hoje de manhã. Durante essa pandemia, eu e o Paulo aceitamos um desafio de um livro que nós estávamos lendo, chamado Os Segredos do Lugar Secreto. E este autor nos desafiou a fazer um jejum, que ele chama assim um retiro de oração. Mas era um tempo de 3 dias de jejum, mas totalmente diferente do que nós tínhamos feito no passado. Era um jejum sem internet, sem telefone, desligando tudo e não tendo comunicação com ninguém, a não ser só com Deus. Então nem nós dois não ficamos juntos. Eu fiquei na nossa salinha de oração, ele ficou lá no nosso quarto. Nós não conversamos por 3 dias, desligamos o telefone, desligamos a internet e pegamos só a nossa Bíblia, caderno e caneta para anotar o que Deus falou conosco. E foi muito interessante, porque depois de tudo, nós compartilhamos as coisas. E uma coisa muito forte que Deus falou para todos os dois era a urgência do tempo. Jesus está voltando. E tem 2 coisas muito importantes. Uma, você está preparado? E a segunda, nós temos uma obra a completar. O que Ele nos pediu a fazer, nós temos que completar essa obra antes que seja muito tarde. Vamos ver qual é essa obra que Ele nos deu. As últimas palavras de Jesus foram lá em Mateus 28, 19 e 20. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu quero falar um pouco sobre esse fim dos tempos. Olha só, em 1 Tessalonicenses 5, versículos 1 a 3. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos, está aí, né? Tá no telão. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas, olha só os próximos versículos. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Então, queridos, eu quero falar agora, hoje, sobre esses sinais. E se realmente nós estamos preparados para o que nós vamos enfrentar. Vamos estar lendo agora em Mateus, então, assim, quem quer acompanhar aí na sua Bíblia ou no telão, mas nós vamos estar lendo bastante aqui da palavra de Deus. Olha só aqui, Mateus 24, versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, olha, foi os discípulos só com Jesus. Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Aí Jesus respondeu,
essa palavra agora, tudo é Jesus falando para os discípulos. Não foi Jesus falando para as multidões. Isso para os discípulos, para nós, os que realmente amamos a Jesus e estamos seguindo de todo o coração, para nós. Olha só, versículo 4 em diante. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. Ele já começa assim: cuidado que ninguém os engane, porque muitos serão enganados. Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. É interessante, né? Ele compara aqui com a dor de parto. A gente sabe, nós mulheres que já tivemos partos naturais, né? Eu já tive vários. Então, a gente sabe que começa mais devagar, aí vai aumentando, vai aumentando. Gente, para mim, esse coronavírus foi uma contração muito forte que parou o mundo. Até hoje, na história da humanidade, nunca tivemos uma coisa que parou o mundo completamente assim. Eu acho que talvez na história de Noé, né? Na arca de Noé, talvez depois. Mas assim, que totalmente parou o mundo. Para mim foi uma contração muito forte. Vamos continuar. Versículos 9 a 11. Então, eles os entregarão. O mundo nos entregará. Eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Gente, já estamos vendo falsos profetas. Tem eu chamo de seita porque é uma doutrina tão falsa que surgiu sobre a graça, né? Eles chamam de super graça. Que Deus é amor. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. O inferno, né? Deus nunca faria isso. Ele vai perdoar, no fim, Ele vai perdoar todos. Todo mundo vai ser perdoado e todo mundo vai para o céu. Gente, a Bíblia não diz isso. Quem está falando isso são falsos profetas. Nós temos que conhecer as Escrituras, porque é nelas que nós vamos saber a verdade. E muitos serão enganados porque não leem as Escrituras. Muitos de vocês lembram da irmã Daphne, né? Aquela lá da Inglaterra que veio aqui e ministrou sobre crianças e também sobre de geração em geração. Ela uma vez, ela estava me contando que ela ministrou mesmo para uma audiência muito grande de jovens e ela pregou muito. Aí ela falou assim: quem crê o que eu acabei de falar? Aí todo mundo levantou a mão e falou assim: não, eu creio. Ela falou assim: resposta errada. Ela falou assim: vocês têm que voltar para casa e olhar e estudar a Bíblia para ver se o que eu falei está na Bíblia. Aí sim, aí você vai crer. Nós temos que conhecer as Escrituras, porque muitos falsos profetas levantarão. Agora, recentemente, acho que dentro dessas últimas 2 semanas, ouvimos de um disque pastor que pregou. Olha o seguinte, ele se apresenta, isso aqui eu escrevi aqui do artigo, e eu sei que isso aqui não foi fake news. Se apresenta como teólogo e pastor, contraria a doutrina da inerrância da Bíblia. Inerrância da Bíblia é que nós cremos que a Bíblia não tem erros, que a Bíblia é a verdade. Mas ele está dizendo, ele está contrariando a doutrina da inerrância da Bíblia, afirmando
que a Bíblia precisa ser atualizada para que os gays deixem de ser condenados ao inferno. Aí ele traz um discurso tão forte, trazendo escrituras, coisas da palavra. Fala assim, isso aqui está precisando ser atualizado, queridos. Isso aqui não é bem assim. Muitos serão enganados pelos falsos profetas. Vamos continuar, versículos 12 e 13. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Gente, eu reparei isso também. Agora, né, durante essa pandemia, né, eu acho que Deus usou isso para nos ajudar, a igreja agora se preparar. Nós estamos tendo os cultos online. Muitas células continuaram se reunindo através de Zoom, através do WhatsApp. Foi impressionante. Nós estamos aproveitando muito mais agora a tecnologia. Mas o que também eu reparei é que agora que depois voltamos a poder estar reunidos presencialmente, para muitos, sabe o que? A igreja está continuando com o culto online. É tão conveniente ficar em casa. Sabe o que? Tem que me arrumar, tem que ir lá, né? Gastar tempo para ir, para voltar. Eu vou ficar aqui na minha sala mesmo, assistindo o culto online. Muitos estão se acomodando. Será que o amor está esfriando? A célula, não voltei mais à célula. Eu participava antes de uma célula, mas eu nem sei se a célula voltou a reunir. Queridos, eu quero ler um versículo aqui. Olha só, preste atenção. Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia é esse que ele está falando? É o dia da volta do Senhor. É o fim dos tempos. Ainda mais agora. Sabe por quê? Porque essa perseguição virá contra nós, contra os evangélicos. Até agora, com o coronavírus, a perseguição tem sido, acho que, mais forte contra nós. De não estar deixando a gente reunir, limitando o número de pessoas. Entende? Já está começando. E eu creio que vai chegar um tempo em que nós vamos ser realmente proibidos a reunir assim. Aí que nós vamos ter que realmente, eu creio, que somente as igrejas em célula serão as igrejas que vão sobreviver. Porque nós não vamos poder reunir assim, em grupos. Nós vamos ter que reunir só com os nossos grupinhos, só com as nossas células, e provavelmente escondido. Eles vão tirar a internet de nós não vamos poder estar usando o Zoom, o WhatsApp. Vai ser tudo proibido para nós. E o único jeito que nós vamos poder continuar reunindo vai ser escondido, como a igreja subterrânea já é em muitos países. E os que já o amor esfriaram, está tão conveniente, talvez vão assistir os replays, né, no online. Olha só o versículo 14, continuando. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Essa é a responsabilidade que foi nos dada. Por isso que eu digo, as duas coisas hoje para mim. Você está pronto, mas também você está cumprindo o seu chamado. Nós temos uma urgência no tempo. Temos um chamado a cumprir. Vamos continuar, versículos 15 até 18. Assim
quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo está se referindo ao templo de Salomão. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. O que é esse? Aqui está falando assim, olha, quem leia, entenda. Então eu quero explicar para que nós entendamos. O sacrilégio terrível é o que vai acontecer, é que durante a grande tribulação são 7 anos. O falso profeta vai começar a reinar no início da grande tribulação. Mas ele vai parecer um homem de paz. Vai parecer uma coisa muito boa, uma coisa assim, uau, né? Paz com Israel e os muçulmanos, paz no mundo. Vai parecer uma coisa muito boa. Agora a Bíblia diz para nós que estamos entendendo os sinais dos tempos, não vem para nós sobre como um ladrão da noite. Então vamos prestar atenção. Vai ser uma falsa paz por 3 anos e meio. Nesse tempo também, não sei bem quando, não estou afirmando datas, mas o templo de Salomão será reconstruído. E aí, este anticristo, 3 anos e meio depois que ele começar, no meio da grande tribulação, ele então entrará no templo e profanará o templo. Isso então aí, ele vai se declarar Deus. E aí então, que vai ser revelado quem ele mesmo é. Aí que vai começar mesmo a tribulação contra nós, os evangélicos. Os que realmente estamos seguindo a Jesus. Agora, é impressionante, queridos, porque quem já foi em Israel, e muitos de vocês que nem foram, já conhecem. Lá tem, aqui, no monte aonde era o templo construído, agora tem uma mesquita muçulmana chamada Domo da Rocha. Uma coisa linda lá. E eu sempre pensei assim, bom, para poder ser reconstruído o templo lá, vai ter que ser destruído o Domo da Rocha, e muitos ainda pensam isso. E talvez vai acontecer, talvez vai ter um raio do céu que vai destruir aquilo, ou talvez um terremoto, alguma coisa, não sei. Mas de alguma forma tem aquele mesquita muçulmano lá, e muitos dizem que é lá o local que era a original, o lugar original do templo. E a Bíblia diz que o templo será reconstruído. Agora, queridos, é impressionante. Olha só, vamos prestar atenção nos sinais dos tempos. Vocês estão ouvindo sobre tantos pactos de paz, alianças de paz entre países muçulmanos e Israel. Isso nunca aconteceu. Mas a Bíblia profetiza isso. Lá em Ezequiel 38, fala sobre esses pactos de paz que vai acontecer entre os gentios e os israelitas. Então agora está acontecendo agora, esses dias. Inclusive, recentemente nós estávamos lendo que estão agora preparando, estão negociando, estão na fase de negociação ainda, paz de Israel com a Arábia Saudita. Agora a Arábia Saudita, queridos, é aonde é a Meca, é o lugar santo dos muçulmanos. É lá que eles vão todos os anos. Então ninguém nunca imaginava que teria paz. Ainda não tem, mas já estão falando em ter paz. Preste atenção nos sinais dos tempos. Uma vez que tiver paz entre a Arábia Saudita e Israel, gente, aí eu fico até arrepiada, porque isso aqui são os sinais dos tempos, Então, em Apocalipse, é interessante, porque com esses pactos de paz, talvez, eu não estou afirmando nada, eu só estou tentando entender os sinais dos tempos.
talvez não vai ser necessário derrubar o Domo da Rocha, né? Aquela mesquita muçulmana, porque outros escavadores dizem que o lugar mais preciso do templo é ao lado do Domo da Rocha. É bem ao lado. E quem já foi lá sabe que tem espaço lá, é um espaço grande lá, teria espaço para colocar o templo lá, bem ao lado do Domo da Rocha. Então talvez eles vão dizer, não, tudo bem, vocês respeitam a nossa religião, nós vamos colocar aqui, continuar aqui a nossa mesquita muçulmana, e vocês têm a liberdade de reconstruir o templo bem ao lado. E é interessante, em Apocalipse, capítulo 11, versículo 2, diz que quando você for medir, porque pelo que dizem que a parte que ultrapassa, a parte que pega um pouco do Domo da Rocha, do lugar original mesmo do templo, é onde a parte que ocupa o Domo da Rocha é o pátio exterior. E lá em Apocalipse 11, capítulo 2, versículo 2, diz, olha, quando você for medir o templo, não meça o pátio exterior, porque aquilo já foi contaminado pelos gentios. Olha só, gente do céu, então é bem provável que pode ser construído o templo bem ao lado do Domo da Rocha. E eu estive conversando também com a Daphne, porque ela trabalha muito lá em Israel, e ela falou assim, que eles têm todo o material pronto para a construção do templo, e que eles podem construir o templo em 7 dias. Então vamos prestar atenção nos sinais. Gente, essa coisa de Arábia Saudita, eles agora acho que vocês sabem, eles já estão permitindo até que os aviões de Israel passam por cima, né? Na espaço, na área, nos céus, né? Em cima deles. Antes eles nunca permitiam isso, e já estão permitindo isso. E tá chegando. Vamos continuar. Versículos 19 a 21. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Eu quero mostrar agora rapidinho um vídeo para vocês. Só peguei um clipezinho, só para vocês, para a gente prestar atenção nos sinais dos tempos. Vamos assistir aqui o vídeo. On this wrought iron candelabra of olive branches, Então, and uma grande candelabra. also goes Isso to aconteceu the em side Roma to sign agora, dia 20 de outubro, há 2 semanas atrás. Foi assinatura de paz entre head muitos rabbi of líderes France, espirituais. Rav Haim Corsia. O Papa assinou. Aí foram Once again, the bishop from Germany, representing the evangelical churches there, the O council of bispo, the evangelical church. presidente do Conselho dos Evangélicos da Alemanha. Olha só. Depois é muçulmanos, é budistas, é hindus, é os líderes religiosos que foram assinando os contratos de paz entre eles. Por enquanto, eles não estão exigindo que nós não podemos evangelizar, mas eles estão preparando o caminho para isso. Estão preparando o caminho que logo eles vão dizer assim: olha, agora, né, nós já vamos viver bem um com o outro. Eu aceito a sua religião e você aceita a minha. E vamos então fazer uma lei em que é proibido você evangelizar outra pessoa, você tentar convencer outra pessoa a converter a sua religião.
logo vai chegar a esse ponto. E aí, nós que somos mandados a evangelizar, a ganhar o mundo, nós que fomos obedecer, nós que vamos ser fiéis até o fim, vai ter uma grande perseguição. Vamos estar quebrando a lei, vamos estar desobedecendo a lei. Aí vai chegar o ponto em que nós vamos ter que falar igual em Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João falaram assim: olha, nós temos que obedecer a Deus e não aos homens. E nós vamos ter que continuar. Talvez nós vamos presos igual eles foram presos. Talvez nós vamos ser mortos igual muitos deles foram mortos. Vai chegar esse tempo. Jair está preparando. Isso aconteceu 2 semanas atrás, dia 20 de outubro. Vamos continuar. Versículo 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por causa de nós, aqueles dias serão abreviados. 24 e 25. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Ele está falando: queridos, eu estou te avisando para que você não seja enganado, para que você seja preparado. Versículo 29 e 31. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 cantos e de uma à outra extremidade dos céus. Queridos, para nós que estamos preparados, eu acho que não vai ter momento mais emocionante em toda a nossa vida do que quando nós vemos Jesus, né? Tem uma música que diz, eu só posso imaginar. Fala sobre quando eu ver Jesus, como é que eu vou reagir? Eu amo, é uma das minhas músicas favoritas. Ela fala assim: quando eu ver Jesus, será que eu vou correr e abraçá-lo? Será que eu vou me prostrar diante dele? Será que eu vou rir? Será que eu vou chorar? Assim, a alegria vai ser tão grande, vai ser uma emoção que a gente não sabe nem como nós vamos reagir. Eu com certeza vou chorar, porque eu choro quando eu estou emocionada, né? Mas para nós vai ser um dia muito, muito glorioso. Mas será que você está preparado? E os nossos amigos, nossa família, nossos parentes? Vamos continuar. 32 e 33. Aprendam, vocês veem que eu só estou lendo capítulo 24 de Mateus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Agora, vamos conhecer os sinais dos tempos. A figueira, na Bíblia, sempre representa a nação de Israel. É muito interessante porque Israel se tornou uma nação em 1948. Talvez tenham poucas pessoas aqui que nasceram antes dessa data, né? 1948. Todos nós fazemos parte dessa geração de quê? De 1948, em que Israel se tornou uma nação. Agora, vamos ver o próximo versículo. Versículos 34 e 35. Jesus falando: eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Que geração? Não era a geração em que ele estava falando na hora. Era a geração em que a figueira brotaria. Se esse versículo da figueira brotar se refere
ao ano em que Israel se tornou uma nação, que muitos teólogos pensam isso. Então, está falando sobre essa geração, nossa geração. Nossa geração. É interessante, lá em Salmo 90, versículo 10, diz assim: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Agora, vamos fazer a matemática. De novo, eu não estou afirmando data. A Bíblia diz: ninguém sabe o dia nem a hora. Mas ele fala que para nós não deve ser como o ladrão da noite. Nós temos que estar prestando atenção nos sinais. Talvez nós vamos saber o ano e o mês, não o dia nem a hora. Mas vamos prestar. Eu não estou afirmando data, mas eu só estou nos alertando. Vamos fazer a matemática. 1948 mais 70 é igual ao quê? 2018. 2018 já passou. Então Jesus não voltou ainda. Agora, de 70 a 80. De novo a matemática. 1948 com mais 80 dá o quê? 2028. Daqui a 8 anos. Nós sabemos que a grande tribulação são 7 anos. Então, de novo a matemática, 2028 menos 7, daqui ano, 2021. Ano que vem. Nós já estamos quase no fim deste ano. Gente, de novo, eu não estou afirmando data, eu estou querendo que nós estejamos alertos aos sinais dos tempos. Se essa geração é marcada pela data de quando Israel se tornou uma nação, então vamos dizer que vai ser 120 anos uma geração, só que até agora ninguém vive esse tempo, né? As gerações não são esse tempo. Mas de qualquer jeito é nessa geração, se for esse versículo que está se referindo a quando Israel se tornou uma nação. Agora, quero mostrar 2 fotos para vocês. Isso também, só para a gente estar prestando atenção nos sinais, para que nós não sejamos enganados. Olha só essas fotos. Essa primeira foto é de um relógio lá em Nova York. Esse relógio lá em Nova York está falando que são 7 anos. Aí tantos meses e tantos dias, tantas horas. Esses relógios estão fazendo uma contagem regressiva para a crise climática tornar-se irreversível. Olha só, isso aqui é um relógio num grande prédio lá em Nova York. Se você for em Nova York, você vai ver isso lá. Preste atenção nos sinais. Tem outro, vamos ver outra foto aqui, lá de Berlim, na Alemanha. Também, um grande relógio que está dizendo lá que são 8 anos. 8 anos, uma contagem regressiva, né, para a crise climática tornar-se irreversível. Gente, isso não é por acaso que o mundo até está falando essas coisas. Isso não é por acaso. Vamos prestar atenção nos sinais para que nós não sejamos enganados, para que nós estejamos prontos e para que nós cumprimos a obra que Deus nos deu a fazer. Vamos continuar, versículos 44 a 47. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Versículos 48 a 51.
Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Então comece a bater em seus conservos e comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dente. Isso é o inferno. É o inferno. Logo em seguida, isso é o fim, capítulo 24. Próxima parábola, do capítulo 25, é sobre as 10 virgens. As 5 prudentes e as 5 insensatas. Aquelas 10 virgens, queridos, estavam andando todas juntas. Todas pensaram que elas estavam prontas. Todas pensavam que estavam prontas. Só que quando chegou na hora, elas viram que elas não estavam. Quando elas foram tentar se preparar, o noivo chegou. E quando depois elas finalmente chegaram e bateram na porta, qual foi a resposta do noivo? Eu não te conheço. Gente, eu não te conheço. São pessoas, talvez aqui, né, jovens juntos, nós todos, adultos, todos nós, andando junto, todo mundo talvez até participando de uma célula, talvez sendo fiel até na igreja. Mas será que nós conhecemos Jesus? Será que nós temos certeza da nossa salvação? Será que Ele é o Senhor da nossa vida? Será que Ele vai nos encontrar fiel no que Ele nos chamou a fazer? Porque diz aqui que aqueles que não foram fiéis, quando Ele chegou e não estavam fazendo o que Ele chamou, eles foram para o inferno, queridos. Essa mensagem não é uma mensagem gostosa de pregar, não. Mas eu estou pregando aqui porque eu amo tanto vocês. Eu quero tanto ver a nossa igreja, todos vocês, igreja eu digo nós, pessoas, todos nós, salvos, todos nós perseverarmos até o fim. Como que vai ser? Será que Deus vai, na última hora, Ele vai falar assim: eu não te conheço. Você fala assim, mas como que não? Uns vão falar assim, mas eu fiz até milagres em teu nome. Eu não te conheço. Se nós não temos um relacionamento íntimo, pessoal com Jesus, se Jesus não é Senhor da nossa vida, se nós não estamos obedecendo a Deus, queridos, não tem garantia. Não tem garantia. Só aqueles que conhecem mesmo a Deus intimamente. Mas não é tarde demais. Não é tarde demais. Hoje é o dia da salvação. Olha só aqui, esse versículo aqui me amedronta. Gálatas 5, 19 e 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, falta de perdão, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gente, é a Bíblia que está falando isso. Como eu disse, eu não gostaria de estar pregando essa mensagem. Mas eu amo tanto. Eu quero tanto ver cada um salvo, cada um perseverar até o fim. Hoje é o dia da salvação. Para nós que já somos salvos, talvez nós estamos enterrando os nossos talentos, né? Talvez nós não temos ainda o Espírito Santo em nós. Talvez não temos uma intimidade com Deus, né? Talvez você pense, mas é claro que Deus me conhece. Não é possível que chegar lá na hora Ele vai dizer que Ele não me conhece. Será? Vai depender de você. Você conhece Deus? Como está o seu relacionamento com Ele? A sua intimidade com Ele? Ele é Senhor da sua vida? Ele está em primeiro lugar na sua vida? Você está falando de Jesus? Ele tem nos dado uma obra a fazer.
Você está sendo um bom testemunho na escola, em casa? Será que seus pais estão vendo que você é... Seus pais talvez que ainda não conhecem Jesus, mas estão vendo que a sua vida está tão linda, tão honesto, tão amoroso, tão certo, tão íntegro, que eles vão querer esse Jesus? Ou será que eles pensam assim, se é isso, ser crente? Quero nem saber. Qual é o nosso testemunho? Estamos com vergonha de falar de Jesus? A Bíblia diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não podemos nos envergonhar, queridos. Nós temos que estar mesmo aqui diante dele, falando, Senhor, eis-me aqui, use-me, Senhor. Eu quero ser conhecida pelo Senhor, e eu quero te conhecer intimamente, e eu quero cumprir o chamado que o Senhor deu para mim, de ser testemunha, de ser luz nas trevas, de estar falando de Jesus. Queridos, a perseguição vai ser tão grande, e eu não estou também afirmando que o arrebatamento não será no início. Eu só quero nos alertar. Se o arrebatamento não for no início da tribulação, se nós vamos passar pela tribulação, eu quero que nós estejamos preparados. Eu quero que nós estejamos preparados. Porque será que você vai ter coragem? Na hora da perseguição, se alguém chegar, com seu filho, apontar um revólver na cabeça do teu filho e falar assim, se você não negar Jesus, eu mato o teu filho aqui na tua frente. O que você vai fazer? Queridos, se nós não fizermos decisões de qualidade agora, alianças com Jesus agora, de que eu nunca vou negar a minha fé, eu nunca vou aceitar a marca da besta. Para nós que estamos prestando atenção nos sinais, quando a marca vier, nós vamos saber que é a marca, mas muitos serão enganados. E a Bíblia diz que os que tiverem a marca da besta não entrarão nos céus. Hoje eu quero que você faça uma aliança com Deus, de que você não vai se envergonhar do Evangelho, que você vai estar pronto, que você vai testificar de Jesus, você vai ganhar as almas, você vai cuidar bem delas, e de que você nunca vai negar a sua fé, e nunca vai aceitar a marca da besta. Queridos, o nosso tempo já venceu, não tem tempo para falar mais, tem muitas coisas que eu gostaria de falar, mas já é o bastante. Quero convidar todos a ficarem em pé.